Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje, em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo o deputado Jutaí Menezes, deputado estadual pelo PRB. Aliás, ele é o presidente estadual do PRB. A gente vai bater um papo, claro, sobre a atuação do deputado Jutaí Menezes na Assembleia Legislativa e também sobre a composição, o fortalecimento dessa legenda do PRB na Paraíba, já com vistas às estratégias para 2018. Deputado, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Hermes de Luna, boa noite a todos os seus telespectadores. Obrigado pelo convite, por estar mais uma vez aqui conversando com você e o seu público. Deputado, o PRB, como é que ele está se estruturando? Qual é a realidade do PRB hoje na Paraíba? Nós temos hoje 198 comissões provisórias no nosso estado. Dessas 198, nós estamos fazendo reuniões, iremos começar já a partir de sexta-feira, começando por João Pessoa, a capital, a grande João Pessoa, o litoral norte e o Brejo. Nós estaremos fazendo a reunião na nossa sede aqui no João Machado. No sábado partiremos para Campina Grande e todo o compartimento da Borborema. E no sábado seguinte, após o carnaval, nós retornaremos fazendo outras reuniões no Sertão, uma em Cajazeira, a outra em Patos. Qual o objetivo principal dessas reuniões? O principal objetivo é nós mostrarmos, primeiro, o crescimento que o partido já obteve a nível nacional, o desempenho que nós tivemos nas eleições agora do ano passado e projetos futuros que o partido pretende ter, que é de uma eleição de deputados federais, né? E nós nos fortalecemos ainda mais com a eleição de 2 ou 3 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa. Bom, aproveitando essa sua entrevista aqui no 27 Segundos, a primeira que o senhor concede este ano aqui na RCTV, aí eu perguntaria como é que foi o desempenho do PRB nas eleições municipais? Olha, a nossa expectativa, sem dúvida, era melhor, mas eu considero que foi boa, foi razoável o nosso crescimento. Nós não tínhamos nenhuma representatividade na Câmara Municipal, não tínhamos nenhum vereador. Hoje temos um vereador, o partido se saiu muito bem nas eleições, tivemos votos suficientes. Se tivéssemos saído sozinhos, sem nenhuma coligação, teríamos eleito 2 vereadores. Então, demonstração essa de que o partido ele teve musculatura suficiente para nós termos 2 vereadores na Câmara Municipal. Campina Grande, nós mantivemos o nosso representante na Câmara de Campina Grande, vários vereadores eleitos agora, presidentes de câmaras de vereadores, a exemplo de Capim, a exemplo de Patos com o vereador Salles Júnior. Temos um compromisso já assumido na eleição em Campina Grande, que o vereador Marinaldo será no próximo biênio o vereador da base do prefeito Romero Rodrigues, será o presidente da Câmara de Campina Grande. Então, o partido sai fortalecido dessas eleições que passamos de 2016. Bom, e esses encontros já são preparatórios, visando já uma estratégia para 2018, né? Sim, nós temos que pensar na eleição de 2018 enquanto partido, enquanto a nível de organização. Não que nós iremos nos precipitar, nós iremos fazer campanha antecipada, mas nós estaremos preparando os municípios para que possamos, sim, ali ter, através dos seus presidentes, levar o nome do partido, levar o 10 do PRB, tornar ele conhecido e formar
militâncias fortes, militâncias como a da juventude, a militância da representação feminina, o PRB, que nós temos uma representação muito forte, pelo menos já em Brasília e estados de Goiás, uma militância forte como o PRB idoso, né, da terceira idade. Então, nós queremos formar essas militâncias dentro do partido e queremos mostrar para os presidentes municipais da importância de nós termos essas militâncias para que leve o nome do partido aonde eu não posso, ele não pode, mas essa militância vai estar presente nas comunidades. Tá. Deputado, o partido chega a quantos municípios hoje? 198 municípios. 198 municípios. Mas parece que tem uns prazos que o Tribunal Superior Eleitoral está exigindo para cumprimento, né? O que ocorre? O partido ele tem umas obrigações de prestar conta, por exemplo, ao TRE. O TRE, os municípios aos cartórios eleitorais. Esses 198, muitos deles deixaram de prestar suas contas. E aí, naturalmente, não lançaram candidatos, tiveram suas contas já rejeitadas. Então, nós, como presidente estadual, tivemos o cuidado já de suspender esses municípios. E a partir do mês de abril, maio, né, segundo a resolução do ano passado do TSE, terão que se formar diretórios. Nessas reuniões, nós vamos nos reunir também para tratar desse assunto, porém, o que nós sabemos é que já um número, quase 10 partidos, que já está entrando com a liminar no TSE, vai ao STF, porque entende que o TSE está entrando na seara dos partidos, na organização dos partidos, e que não deveria tomar essa atitude, e leis que já está sendo criada no próprio Congresso Nacional para impedir que o TSE ele tome essa decisão, venha interferir nas decisões dos partidos. Então, os partidos que não prestaram, os diretórios que não prestaram contas, nesses diretórios houve intervenção, é isso? Houve uma suspensão. Uma suspensão. O partido ele continua ativo, porém há uma suspensão. No momento em que ele prestarem contas à Justiça Eleitoral, essas comissões elas voltarão a ser ativas, né? Mas ela existe no município. Certo. A ideia é fazer uma renovação de todos esses diretórios? Sim. Os quadros desses diretórios? Nós não destituímos de imediato, justamente para provocar nos presidentes municipais eles terem esse cuidado. Que hoje não basta você ser presidente e ter o seu nome lá como presidente. Tem as obrigações, a exemplo, a Justiça Eleitoral hoje, ela determina que todos os municípios ele tem que ter CNPJ se querem concorrer às eleições. Então, se o partido ele não lança candidato, não cumpre as obrigações legais. Então, à medida que nós iremos fazer essas reuniões, nós iremos destituir, aí sim, destituir essas comissões provisórias que não tomarem essas providências, que não estiverem de acordo à legislação, não é por eles se coligaram apoiaram a oposição ou estiveram... Não é uma questão de decisão política, né? Não. Da linha política que eles adotaram. Estritamente a organização do partido. Se eles não estiverem organizados, aí nós vamos ter que fazer uma destituição. Tá. O senhor já falou aqui que a ideia é apresentar candidaturas a deputado estadual. O senhor imagina que esses diretórios organizados, já com a militância formada, dá para fazer uma bancada de quantos deputados na Assembleia Legislativa? Olha, você sabe que hoje tudo depende de uma coligação de nomes. Isso. Não é? Verdade. Hoje, eu diria para você que hoje nós temos já nomes que podem disputar e nós elegemos dois deputados federais, desde uma coligação razoável, não é? Você não disputar com os grandes. Nós temos hoje nomes que podem se eleger 2 deputados federais, o PRB já tem nomes para isso. Né? Iremos fortalecer ainda mais, trazer mais nomes para o partido, para a legenda do partido, para aí nós termos uma bancada, porque já a partir de 3 deputados você já pode formar uma bancada na Assembleia. Então, hoje eu posso afirmar para você.
E temos nomes, estamos buscando os nomes para deputado federal, já que nós precisamos, e é um desafio nosso, do PRB, nós elegermos deputados federais. Esse desafio, e por isso, o fortalecimento do partido, buscando, junto às comissões, aos diretórios nos municípios, nós levantarmos nomes nas regiões, que esses nomes possam representar o partido da Câmara Federal. Qual é o perfil de um pretenso candidato a deputado federal pelo PRB? Ele tem que necessariamente seguir a Igreja Universal? Não, o partido ele não tem esse perfil, essa ideologia religiosa. Né? Eu, por força do destino, eu sou evangélico, não é de agora, já há mais de 30 anos, não é? Há 28 anos. Mas isso não é nenhum requisito, né? Não, nós temos ali católicos, nós temos espíritas dentro do partido, inclusive na direção, na composição do diretório estadual, nós temos pessoas de todas as linhas religiosas e na hora em que colocamos à mesa as decisões, não é a questão religiosa que está imperando ali. As decisões políticas tomadas, e agora é evidente que eu tenho algumas posições e defendo essas posições e que nós nos respeitamos mutuamente. É uma discussão democrática, interna. Correto. E democrática. Mas qual seria o perfil ideal? O perfil, o que nós buscamos, dentro de como qualquer partido, é que esse candidato ele tenha a defesa do partido, possa ser fiel à ideologia do partido, que o seu nome seja um nome limpo, um nome que não venha macular a imagem do partido. É evidente que quando você começa a crescer, surgem nomes que vêm buscar e que você procura na hora não acha nada, mas posterior já encontra alguma coisa. Mas o partido ele busca essa linha, ficha limpa, um nome limpo, um nome que venha representar a sociedade paraibana. É isso que nós buscamos. Tá. Deputado, na Assembleia Legislativa o partido mantém uma linha de oposição. Nas eleições estaduais do próximo ano, com a formação dessa chapa proporcional, o PRB vai cobrar dos seus eleitos seguir também essa linha em nível estadual de oposição? É uma eleição estadual. Isso. Não é? Que é diferente da municipal, porque a municipal tem a particularidade de cada município, né? Isso, e que nós não fizemos nenhuma interferência nesse aspecto. Eu vou lhe dar o exemplo aqui, pertinho aqui, de Santa Rita. Nós não criamos nenhuma dificuldade para que o partido lá apoiasse quem é da oposição, não é? Então, mas na estadual, sim, porque é uma eleição estadual e o partido precisa caminhar unido numa linha. Imagina eu fazer uma visita em Souza ou em Cajazeiras e ao Sertão, ou vinha ao Cariri, e lá o partido caminha com a oposição. Então, nós vamos divergir, não é? O partido, então, nós vamos pensar assim, uma linha única, pensar de forma única. Agora, é evidente, como você disse, no município tem as particularidades, porém, hoje, quando for a eleição estadual, esses municípios terão que respeitar a decisão estadual. Eu cito aqui o exemplo, por exemplo, de Areia. O prefeito de Areia, ele era da base do governo e nós estávamos na oposição. Ele, prefeito do PRB, então ele preferiu sair do PRB. Preferiu ir para a base do governo. Nós, assim, o respeitamos, a decisão dele, e ele respeitou a minha decisão. Não vai haver choque, não haverá nenhum problema. Tá. Deixa eu registrar aqui a audiência do perfil Foco Oficial, da Anaildo Pantas, do Sálvio Neto, do Ranieri Abrantes, do perfil PB Suplementos, da Linda Carvalho e do Leandro Carvalho, que é advogado, e da Valquíria Maria, que estão nos acompanhando. Nós vamos ao intervalo, você pode interagir com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, o perfil é o mesmo, @RCTV_canal 27. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o deputado Jutaí Menezes, mas também temos muitas informações, a entrevista com o governador Ricardo Coutinho falando sobre temas da política, temas da administração, e o deputado, claro, também vai falar da atuação na Assembleia Legislativa, o posicionamento do PRB em relação
ao governo Ricardo Coutinho, à gestão Luciano Cartacho. Fique ligado, a gente volta em seguida. De volta com o 27 segundos, registro desde já a audiência do Adonis, que nos acompanha aqui no 27 segundos na RCTV. Hoje nós estamos conversando com o deputado Jutaí Menezes, que é o presidente estadual do PRB, partido que está se fortalecendo para as eleições do próximo ano, eleições estaduais do próximo ano. Olha, faltando menos de um mês para a data anunciada da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco aqui no estado, Campina Grande sediou hoje um seminário de gestão estratégica do projeto. Já faz mais de 5 anos que a Paraíba enfrenta uma seca severa, a pior das últimas décadas. A vegetação é cinzenta, muitos animais não resistiram à estiagem prolongada. Os reservatórios estão quase todos secos. Muitas torneiras já não têm mais água. O açude de Boqueirão tem atualmente menos de 4% dos 411 milhões de metros cúbicos que comporta. Há mais de 2 anos, Campina Grande e mais 18 municípios abastecidos pelo manancial enfrentam um racionamento de 4 dias sem água. A esperança está na chegada das águas do Rio São Francisco. A preocupação agora é como vai ser feita a gestão dessas águas. O modelo que está servindo de exemplo é o da transposição do Rio Colorado nos Estados Unidos, onde o presidente da FIEP esteve visitando no ano passado. A partir da experiência, foi criado o Seminário de Gestão Estratégica das Águas. Nós vimos como eles operam a gestão das águas, como eles fazem com que a água se multiplique. Eles têm carência de água, a situação deles, eu diria que é mais crítica do que a nossa, porque eles praticamente irrigaram todo o Colorado e eles não podem mais transpor água de algum lugar. E o Rio Colorado também é utilizado por muitos estados que não permitem que o Colorado também tire mais água. Eles fazem uma gerência de água fantástica e multiplica, assim, a capacidade de utilização das águas. O encontro, que teve a participação de gestores de vários municípios, tem o objetivo de discutir como as águas do São Francisco, que devem chegar na Paraíba, vai ser utilizada. A gente foi acostumado aos açudes, a gente foi acostumado àquelas frentes de trabalho que o governo geralmente fazia, e hoje a gente pode ter a possibilidade de ter uma água mais permanente. O SEBRAE, junto com a FIEP, vendo essa oportunidade que tem o Nordeste, que tem a Paraíba, a gente não quis fazer com que isso fosse um momento comum, porque o importante também desse processo é você saber o que fazer com a água. Uma comitiva norte-americana esteve presente no evento para compartilhar o modelo de gestão das águas adotado por eles, já que existe uma semelhança entre as regiões. Eles começaram a fazer algumas modificações, tendo em vista o aumento para que pudesse fazer a captação de água. Os erros que foram cometidos por eles, aqui eles estão hoje compartilhando para que esses erros possam ser, consequentemente, não cometidos por nós aqui na nossa região. Então, são estratégias que vão nos ajudar a enfrentar essa crise hídrica que, infelizmente, o nosso estado está passando. Não só o nosso estado, bem como a nossa região Nordeste. Para os moradores do Colorado, a água tem mais valor que ouro. Por isso, eles são orientados desde criança sobre o uso consciente. Na verdade, existe uma conservação e uma preservação da conscientização do uso da água de forma efetiva. Então, existe um trabalho muito efetivo em relação à questão de quanto o usuário ele pode utilizar e até onde ele pode ir. Então, existe essa parte de consciência mesmo. De acordo com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é preciso no Brasil uma mudança de mentalidade. Então, como qualquer recurso natural usado pelo homem, tudo é uma questão de gestão. Você tem que ter uma boa gestão daquele recurso natural para que tanto as gerações presentes quanto as gerações futuras possam usufruir desse bem.
Então, é importante ter uma gestão eficiente da água, dos recursos naturais, evitar perdas na distribuição da água. Ao final do seminário, vai ser criada uma agenda de sugestões para a gestão das águas da transposição. Bom, vamos voltar a conversar com o deputado Jutaí Menezes. Deputado, qual é a sua visão sobre esse projeto da transposição do São Francisco? O senhor acha que essa água resolverá de vez os problemas do Nordeste? Resolverá se nós tivermos os devidos cuidados, né? Porque é um bem que ele não é permanente, ele pode se acabar. Nós temos o problema o caminho dessas águas, o sol, o nosso sol, evaporação, o solo que retira essa própria água. Eu acho que o que deve acontecer é educação. Nós precisamos nos educarmos e sabermos utilizarmos muito bem a nossa água e ensinarmos as nossas crianças. Você vai, por exemplo, escovar o dente pela manhã, é de costume que você abra a torneira, vai escovar os dentes com a torneira aberta e o desperdício de água, né? Você não fecha a torneira para escovar o dente, você vai tomar banho e demora hora no banho, vai se ensaboar. Então, requer uma educação muito grande. Nós poderemos reutilizar águas de tratamento de esgoto, por exemplo, e nós não sabemos reaproveitar essa água. Você vai em qualquer região daqui do nosso estado, no próprio sertão, você não tem reservatório de captação dessas águas que pode ser reutilizada no município para regar plantas, gramados, jardins. Você não tem esse sistema essa educação para reutilizar essas águas. Então, nós temos que aprender a reutilização de água no nosso estado. Ok, deputado, um dos assuntos hoje na Assembleia Legislativa que mais foi comentado foi uma denúncia contra a Energisa, porque a informação de que houve um acordo, um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, a Energisa se comprometendo a pagar R$800 mil de multa. Essa multa seria repartida com um fundo para o atendimento aos consumidores e com algumas entidades filantrópicas aqui da Paraíba. Mas o que chamou a atenção é de que a assinatura desse TAC seria uma espécie de confissão de culpa da Energisa. Ela vem sendo acusada do uso do caso do fio preto. O que é isso? Ela orientaria os seus colaboradores a instalar um fio nos medidores dos consumidores residenciais, fazendo o famoso gato, mas o gato provocado pela própria concessionária de energia elétrica. Aí o colaborador voltaria na casa desse consumidor e colocaria na conta do consumidor essa irregularidade. O consumidor seria multado por uma prática ilegal provocada pela própria concessionária. Está dando muito o que falar na Câmara e na Assembleia Legislativa. Hoje, na Assembleia, nós repercutimos esses assuntos e vem aí a CPI do fio preto. Foi pelo menos isso que prometeu o deputado Anísio Maia em relação a essas denúncias da implantação de gatos elétricos pela Energisa, responsabilizando o consumidor. O assunto que já é pauta na Câmara de João Pessoa chegou, como eu disse, à Assembleia Legislativa. Esse povo todo que foi atacado pela Energisa, prejudicado, tratado como desonesto, como é que fica agora? Então esse termo de ajustamento de conduta é bom, porque na verdade a Energisa reconhece o crime, inclusive vai pagar uma multa que é muito pequena para a Energisa. A Energisa é uma firma bilionária, 800 mil para ela é uma bagatela. Agora, eu vou perguntar, e os consumidores lesados ficam aonde? O que é que vai ocorrer com eles que foram chamados de desonestos? A primeira parte foi o termo de ajustamento de conduta. A Energisa reconheceu a atitude ilícita, ilegal e desonesta, mas agora nós vamos cobrar indenização para todos os consumidores lesados pela Energisa.
A Assembleia está se mobilizando para instalar uma CPI? Olha, nós vamos entrar com um pedido de CPI inicialmente e nós vamos solicitar também que o PROCON do Legislativo ajude os consumidores a serem indenizados. Defenda-os dessa causa, eles que são desprotegidos diante de uma firma bilionária que acha pouco o lucro exorbitante que tem cobrando energia com taxas enormes, ainda vai burlar os seus consumidores. Está aí a opinião do deputado Anísio Maia. É uma situação complicada, não é, deputado Jutaí Menezes? Quando a Energisa cobra dos consumidores pagamento em dia, que não pratique o famoso gato elétrico, uma denúncia dessa no Ministério Público do Estado, constatando de que a Energisa fazia essa prática ilegal. Ela implantava o gato, né? E para ela tirar, aí ela tirava vantagem. Isso. Você tem aí a pessoa, além de pagar uma multa, ela ainda teria que pagar um advogado para fazer a sua defesa. Pessoas que talvez tiveram seus nomes, porque tivemos aqui recentemente pessoas dizendo, olha, um grande empresário foi encontrado gato na sua residência. Isso. E aí, como é que fica agora? Ele realmente tinha um gato na casa dele? É questionado, né? Até hoje, quem tem culpa, se tinha algum gato, pode ser absolvido, fatalmente será absolvido na justiça, porque está aí comprovado que a própria Energisa, ela forjava um gato. Isso é muito sério. As pessoas que pagaram essas multas, elas serão ressarcidas, né? As pessoas que tiveram seus nomes envolvidos nesses gatos, como fica a imagem dessas pessoas? Recentemente eu vi pela imprensa que uma loja de lanche, uma lanchonete, isso, né? Tinha um gato agora ele tem argumento para ir à justiça e dizer, não, eu não tinha gato na minha empresa. Qual a prova que isso existia? Será que isso não foi plantado? Então, é muito sério, é muito grave essa denúncia. E como você falou, como o deputado Anísio falou, muito baixa a multa, R$800 mil para a Energisa é a minharia, né? Ok, vamos dar mais um intervalo, a gente volta em seguida falando novamente sobre esse assunto, né? O caso do fio preto, denúncia contra a Energisa, seríssima essa denúncia, e a gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco a gente vai ouvir também os deputados Renato Gadelha e Trócoli Júnior, eles falaram também sobre esse assunto. De volta com 27 segundos, registrando já a audiência da Nayala Carolino, da Fábia Carolino e do perfil Total Clean, nos assistindo, né, na noite de hoje, nessa entrevista com o deputado Jutaí Menezes. Você pode participar pelo Twitter, pelo Instagram, @RCTV_canal 27, é o nosso perfil nessas duas redes sociais. A gente estava falando das denúncias contra a Energisa, é o caso do fio preto. Na Assembleia Legislativa, o deputado Renato Gadelha, do PSL, também falou sobre o assunto, considerou que a denúncia é extremamente grave e deve ser apurada com muitos detalhes pela Assembleia. Eu tomei conhecimento ontem e hoje o deputado Anísio foi à tribuna. É extremamente grave uma empresa forçar um ganho extra, tornando as pessoas inadimplentes e sujeitas a processos, porque formando um gato, e é a própria empresa que é o gato. É extremamente grave essa denúncia, nós devemos apurar a fundo e a população tem que ser ressarcida desse prejuízo e a punição para a Energisa. Bom, o deputado Trócoli Júnior também disse que o assunto é antigo. Aliás, ele falou que o assunto é antigo, que já tinha conhecimento sobre essas denúncias há 4 anos. Mesmo assim, vai dedicar atenção nessa semana e vai convidar, inclusive, o Ministério Público para explicar o TAC firmado com a concessionária de energia. Eu fui o primeiro que levantei o problema aqui na Assembleia Legislativa, inclusive convocando sessões especiais, salvo engano, há 4 anos atrás. Eu estarei hoje no Ministério Público, ao lado do Dr. Gualberto, curador do Ministério Público, onde irei conversar com ele e me inteirar de tudo o que foi feito nesse processo,
para que eu tome uma posição aqui na Assembleia Legislativa. E irei também convidá-lo para na próxima semana estar na Assembleia Legislativa falando sobre o caso. Então irei me pronunciar sobre questão de CPI, sobre direcionamento meu político na Assembleia Legislativa sobre o caso após ouvir o Ministério Público, porque foi quem acompanhou nos últimos 4 anos esse processo da Energisa. Pois é complicada essa situação. Deputado, pelo jeito, na Assembleia Legislativa tudo caminha para uma comissão parlamentar de inquérito. Só queria trazer uma observação que é muito perigoso isso, porque as pessoas elas vão estar respondendo quem foi pego aí num processo criminal, não é? Isso. Não é uma coisa muito simples, é um processo criminal. Um processo criminal. Por outro lado, as pessoas agora, quem se sentir prejudicado, lesado e conseguir provar, podem entrar com ações individuais. Esse TAC não afasta o poder das pessoas de entrarem, né? O direito das pessoas de entrarem, ingressarem com essas ações, por danos morais, por danos materiais, contra a concessionária. Sem dúvida. E nós estaremos ali na Assembleia. A Assembleia estará pronta para dar total apoio a essas pessoas e nós juntos fazermos um socorro nesse sentido. O que você me pergunta em relação à CPI, nessa criação da CPI, eu trago também uma outra observação dada aqui, que existe outras 2 CPIs já pedidas na casa. Pois é, o deputado Renato Gadelha também tocou nesse assunto, não foi ao ar, mas ele tocou nesse assunto. Tem duas CPIs, né, lá, travando. Tem 2 outras CPIs travando, que até para a instalação da CPI do empreender, tem que se terminar a CPI da telefonia. Sim. Já estou até brincando, vem cá, quando é que vai se terminar essa CPI? Porque está se tornando uma comissão permanente da casa, a CPI, porque não termina nunca, não é? Então, eu não sei se terá condição de se instalar essa CPI. Eu assinei hoje o pedido da CPI, depois eu fiz um questionamento ao presidente da casa, como está esses outros pedidos de CPI, se terá condição de instalá-la ou não, a CPI do Fio Preto. Mas nós vamos estar prontos a colaborar com tudo isso, assim como o deputado Troco disse que hoje amanhã eu estarei com o promotor Glauberto Bezerra, estarei tratando de outros assuntos com ele e certamente uma das pautas será essa também, porque é necessário que a população esteja bem esclarecida, como eu também sou consumidor, todos os consumidores estejam atentos a essa forma como a Energisa está tratando, como se fosse algo comum, normal, foi um erro, desculpa, e não é assim. Tem que ser investigado com rigor e tratado com rigor. Ok, eu quero conversar com o deputado sobre a atuação do PRB em relação à gestão do prefeito Luciano Cartacho aqui em João Pessoa. Aí a gente começa pela informação de que a Câmara Municipal de João Pessoa deveria retornar aos trabalhos no início do mês. Era para ser pelo menos no começo deste mês, mas por causa de uma reforma, os trabalhos na Câmara de Vereadores de João Pessoa só voltam depois do Carnaval, no dia 7 de março. A data foi divulgada hoje em uma reunião da mesa diretora da Câmara Municipal. Um outro assunto que também foi abordado foi a formação das comissões da Casa. Nós reunimos hoje a mesa diretora, as lideranças do governo e da oposição, exatamente para discutirmos hoje o retorno da Câmara, que será exatamente no dia 7. A abertura solene já com convite ao prefeito Luciano Cartacho para que ele possa fazer a leitura da mensagem à Casa. E já no dia seguinte, na quarta-feira, já começa normalmente todas as atividades da Câmara Municipal. Já discutimos hoje aqui com as lideranças e com a mesa, as comissões que vão ser criadas exatamente para cuidar da reformulação do regimento interno, da lei orgânica e das leis caducas que hoje existem. Como também, no dia 30 de março, já vamos ter a primeira sessão itinerante, que será em Mangabeira. E, consequentemente, já no mês subsequente, já em abril, teremos a segunda, sempre na última quinta-feira de cada mês.
As comissões, a gente ainda está em discussão. O presidente ele já fez a primeira reunião de forma bastante produtiva e de forma bastante contundente, junto com os procedimentos que nós vamos ter na casa. As comissões permanentes ainda não foram discutidas, embora já tenha, digamos, predisposição de alguns colegas para se trabalhar em determinadas, né? Mas a gente se reserva ainda no direito das informações para que a gente venha consolidar esses nomes. Mas a gente já está trabalhando em cima de algumas comissões especiais para atualização, por exemplo, do regimento interno, da lei orgânica do município e das leis que caducaram em João Pessoa. Então a Câmara Municipal de João Pessoa nesse ano tem muito trabalho. Pois é, está aí o posicionamento do deputado Elton René, da formação das comissões. O PRB do deputado Jutaí Menezes tem um vereador na Câmara Municipal, o bispo Zé Luiz. Mas é da base da aliança do prefeito Luciano Cartacho, né? O PRB, aliás, apoiou o prefeito Luciano Cartacho nessa candidatura à reeleição. Lembra até que na festa, na comemoração da vitória de Luciano Cartacho, o senhor esteve lá, lembrando de que o PRB foi um dos principais articuladores, né, dessa composição. Nós estivemos em 2012, né, e continuamos com o Luciano Cartacho na sua reeleição. Tivemos sucesso na sua reeleição, já eleito no primeiro turno. Então, nós contribuímos, fizemos a nossa parte e conseguimos também eleger um representante. Tivemos votos suficientes na eleição passada, que era o Miguel Arcanjo, teve quase 5 mil votos para vereador e, por força de coligação, não atingimos o quociente, não elegemos, mas elegemos, conseguimos chegar com o prefeito Luciano, quando à época ele tinha pouco mais de 2% nas pesquisas. E nessa eleição, quando muitos diziam que ele não ia conseguir formar uma chapa, muitos até diziam, eu lembro de uma fala do deputado Hervásio Bezerra na Assembleia, que Luciano não ia conseguir nem encontrar um vice, que ele não estava encontrando o nome de um vice. Diferente do governador Ricardo Coutinho, que foi para a convenção sem um nome de vice, né? Quem não lembra disso aqui? Diferente disso, o Luciano se reelegeu logo no primeiro turno e nós estivemos ao lado dele. Bom, vai continuar esse apoio na Assembleia Legislativa? Aliás, na Câmara Municipal de João Pessoa? Qual a sua expectativa em relação à gestão Luciano Cartacho? Vai continuar, o vereador tem se posicionado, o vereador do PRB, o bispo José Luiz, tem se posicionado na bancada do prefeito, vai contribuir nas votações e nas comissões que ele fizer parte, também de apoio ao prefeito Luciano Cartacho. E a expectativa é melhor do que nunca, mais do que nunca. Nós tivemos um ano aprofundado de crise, o governo soube se ajustar à crise, o país ainda continua em crise, mas as expectativas são melhores. Quando você passa por uma crise como nós passamos e estamos passando, você cria uma experiência, você tem experiência para passar por ela e a casa arrumada fica mais fácil. Então, eu acho que esse ano é um ano de pés no chão, mas que o governo ele não parou, ele continuou, logo pós eleições, inaugurações, ordem de serviço, hoje entrega de cheque, mais de 1 milhão de entrega de cheque do empreender. Então, é esse o avanço, é isso que a cidade de João Pessoa quer crescer e avançar, e o governo ele tem intenção disso. Registrar a audiência da Cida Silva nos assistindo, acompanhando o 27 segundos pela RCTV. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a mais um intervalo. Na volta eu trago também a entrevista do governador Ricardo Coutinho. Ontem começamos a apresentar parte dessa entrevista, foi uma entrevista longa, ele falou de vários temas, a gente vai trazer outros trechos dessa entrevista, trechos exclusivos aqui do 27 Segundo e, claro, o deputado Jutaí Menezes vai falar também sobre a atuação do PRB, da oposição na Assembleia Legislativa. Fique ligado e a gente volta logo em seguida. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Nós estamos conversando com o deputado estadual Jutaí Menezes, presidente
do PRB na Paraíba. Daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com o deputado. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que legaliza as vaquejadas e os rodeios. O senador José Maranhão foi o relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O senador Cássio Cunha Lima presidiu parte dessa sessão e falou sobre o assunto. A partir de agora, a proposta que teve como relator o senador Zé Maranhão, da autoria do senador Otto Alencar da Bahia, vai para a Câmara dos Deputados. As propostas de emenda à Constituição, chamadas de PEC, elas precisam ser votadas 2 vezes, são 2 turnos de votação. E como ela estava em regime especial, os 2 turnos foram votados nesta terça-feira e aprovados pela maioria dos senadores, uma vez que apenas 8 senadores votaram contra, e essa maioria foi formada a partir da compreensão da importância para a cultura do Nordeste, para a economia da região, da vaquejada sob todos os seus aspectos. E agora é aguardar, portanto, a manifestação da Câmara dos Deputados. Quem acompanha o noticiário político já percebeu a aproximação do senador Raimundo Lira e do deputado veneziano Vital do Rego ao Ninho dos Girassóis. Nós perguntamos ao governador Ricardo Coutinho como anda o processo de convencimento desses parlamentares para que eles se filiem ao PSB. As portas estão abertas aos dois. Agora, eu tenho muito cuidado com essa coisa de estar achando que estou interferindo, não. Eu acho que cada um sabe o cenário que se encontra. Não tem, como se diz no popular, menino besta no meio disso. Na verdade, se tivesse, não estavam onde estão. Portanto, todo mundo sabe, eles sabem. E eu acho que nós temos uma parceria, uma aliança frutífera, importante. E essa aliança vai discutir os rumos e os caminhos no momento exato, né? Agora, a decisão, claro e evidentemente, pertence a eles, né? E, além de pertencer também a outros parceiros, companheiros e companheiras. Mas no caso do senador Lira, ele entra como soldado ou general no PSB? Mas o PSB, eu sinceramente, eu não sabia que tinha se transformado em estrutura militar. Não, Fernando, agora... Mesmo socialista. Até mesmo porque, se for assim, o meu querido Edvaldo Rosa está acima aqui de mim. Portanto, nem eu sou general nessa história, né? E nem quero ser, para falar a verdade. Não, mas... O deputado PMDBista Ranieri Paulino comentou hoje na Assembleia essa fala de Ricardo Coutinho. Ranieri, que estava lá na Assembleia e não tinha visto a entrevista, mas disse que o PMDB está cada vez mais unido. Eu não cheguei a ver essa declaração do governador, eu só posso emitir qualquer opinião realmente quando vê a declaração, né, vê inclusive o gestual, porque eu gosto muito de olhar como as pessoas falam, ser de fato sincero. O que eu vi, na verdade, em relação a Campina Grande, né, foi que a candidatura do governador atrapalhou a candidatura de veneziano. Se estão zerando o jogo e repactuando, tudo bem, pode acontecer, né, sem dúvida alguma. Mas o senador Lira é um senador que tem feito uma belíssima atuação no Senado Federal. Agora mesmo, eu estive com ele, o senador Maranhão, e vi o senador Maranhão hipotecando em solidariedade aquela intenção que ele tinha de presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, sucedendo o senador Zé Maranhão. Então, existe hoje um clima muito mais harmônico de entendimento interno do nosso partido. E eu estou trabalhando para isso. Vamos voltar a conversar com o deputado Jutaí Menezes. Deputado, o governo do estado tem 24 deputados estaduais em sua base, são 12 de oposição. Quer dizer, é um rolo compressor muito grande. Mesmo assim, o governo ainda corteja deputados de oposição para aderir à base governista? Olha, eu até o momento eu não desconheço se o governo tem buscado mais deputados para a sua base de situação. É evidente que acho que o governo ele sempre quer mais, não é? Porém, esses 12 deputados, eu tenho dito sempre que são 12, somos a minoria, muito menores, mas muito coesos, muito unidos, temos ideias, temos propostas. Não somos 12 deputados de oposição que quer o quanto pior, melhor. Nós votamos as matérias que é do interesse do povo da Paraíba, votamos, mesmo que venha do governo do estado, como nós já votamos. Agora, vamos debater. O que nós queremos na Assembleia, e nós não aceitamos, é limitar o debate dentro da Assembleia, como já houve no ano passado,
querer limitar o debate, querer que apenas 2 ou 3 deputados se limite a debater qualquer proposta que venha do governo ou medidas dos próprios deputados, dos próprios parlamentares da base do governo. É isso que nós não iremos aceitar e não estamos aceitando. E se o governo ele perde alguma matéria, é a sua base. Olha, se você tem 24 deputados, a semana passada nós tivemos esse problema. Eu saí do plenário e se quebrou o quórum e tiveram que buscar um deputado no seu gabinete para poder recompor o quórum na Assembleia. Olha, se o governo tem 24 deputados, ele não precisa... 24 deputados não tem trabalho para quórum, né? Não tem trabalho para quórum. Dificuldade nenhuma. Porém, o governo tem dificuldade de colocar o quórum na Assembleia. Que são 12 deputados? Que basta para votação, uma votação simples 19 deputados. 19 deputados. 19 deputados. Dá que sobra. Tem 5 deputados ainda que podem fazer esse rodízio tranquilamente. E o governo teve dificuldade de manter um veto do governo, teve que buscar um deputado no plenário para poder, ou no gabinete para poder ir para o plenário para votar a manutenção do veto do governo. E o senhor sente, no outro lado da moeda, o senhor sente que tem algum deputado do governo que possa pular para a base oposicionista? Olha, eu sou o tipo de deputado, o tipo de pessoa, já é da minha característica de que eu chego a estudar os projetos, ver as matérias que tem e converso muito pouco, converso com todo mundo, me dou bem com todo mundo, porém não entro muito nessa seara. Mas o que nós ouvimos muito, e aí nós paramos para ouvir, são reclamações da própria base do governo, que o governo não dá atenção às demandas dos seus deputados. E eu fui deputado da base, eu sei o que é isso. Eu sei o que é você pedir para o governo perfurar um poço lá em São João do Rio do Peixe, o governo dizer que irá fazer ou que está estudando para fazer e não fazer. E quando você viaja, você encontra lá a máquina do governo do estado perfurando o poço. Por que não atendeu o pedido do deputado? Se a máquina está lá, o pedido foi feito, há a necessidade e o governo não atender. Por quê? Eu acho que o governo entendia que aquilo ali, não, o deputado está pedindo, não vamos fazer. Eu acho que por birra, por capricho do próprio governo, porque eu presenciei, não sou eu não estou aqui criando, não estou inventando. Então, nós ouvimos muito da própria base do governo isso, dos deputados do governo, que o governo não tem atendido às suas demandas. Para o senhor, como deputado de oposição, qual o ponto mais crítico da gestão Ricardo Coutinho? O primeiro, eu diria que segurança. Segurança pública. Nós nos sentimos inseguros. Não é? Uma pessoa chegou para mim, deputado, eu não acredito, você anda sem segurança, você não tem um segurança particular, você não pode andar sem segurança. Eu digo, por quê? Não, porque a insegurança é muito grande. E hoje, a caminho daqui do seu programa, eu presenciei uma cena horrível, que choca a qualquer ser humano. Uma jovem que foi assaltada, a princípio eu pensei que foi um acidente de trânsito, ela caiu da moto, como foi esquina, escorregou e caiu, não. Mas foi um tiro que ela levou na cabeça. Um estudante saiu da sua casa, aqui salvo engano, de Itabaiana, e saiu de casa, foi estudar, foi na padaria para fazer um lanche no intervalo da aula, e a família, ela perdeu um sonho, ela tinha um sonho de se formar, com todo o sacrifício, e leva um tiro. É a sensação que nós temos hoje, a sensação é essa. E as pessoas se perguntam, como eu vou voltar para casa? Então, eu diria que o primeiro é a insegurança. Nós temos pessoas que sofrem com diabetes e não têm insulina. Aí já é saúde, né? Saúde já vemos para a saúde. Eu estou partindo para os princípios básicos, saúde, educação. O governo do estado está fechando escolas em João Pessoa. As pessoas batem a porta da secretaria, das escolas do estado, não tem. E elas partem para o município e está inchando. O município fica sem condição de atender essa demanda porque o estado ele não fecha suas escolas.
Então, eu parto para esses 3 princípios que são básicos: saúde, educação, segurança, e nós, o governo do Estado. E aí ele tenta culpar a oposição quando diz, olha, se os policiais militares entrarem em greve, a culpa é da oposição. Como se nós estivéssemos governando, se nós estivéssemos no palácio, como se nós não quiséssemos receber os policiais militares, a associação, o sindicato. Hoje nós estamos, o Sindifisco está em greve, o governo deixa de arrecadar porque os caminhões, carros que estão transitando com mercadoria não estão parando nos postos do fisco, estão passando direto. O governo está deixando de arrecadar. Certo. Bom, esses problemas são os críticos. Mas o governo acerta em algum ponto? Olha, você tem que ter alguns acertos, né? Qualquer governo tem que ter acertos. Eu sempre digo que o governo vem acertando quando ele dá melhorias, condições de acessibilidade às cidades que viviam isoladas uma da outra. Ela tem esses acessos, ainda que não da forma que deveria ser. Você tem uma estrada como, por exemplo, poucos quilômetros, salvo engano, 6 quilômetros de Conceição a Santa Inês, e até hoje o governo não terminou essa obra, não concluiu essa obra. Tem alguns pontos que o governo ele vem acertando, como as estradas, a interligação dos municípios que eram totalmente isolados. São João do Rio do Tigre, por exemplo, era uma cidade completamente isolada. Hoje você tem acesso a essas cidades. O governo acerta nesses aspectos, porém, ele erra muito mais, tem muito mais erros do que acertos. Ok. Deputado Jutaí Menezes, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos. Muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui na RCTV. Eu que agradeço a você, estou sempre à sua disposição. Ok. Mais uma vez, obrigado. Agradecer a todos pela audiência. Jackton Kelly, que apareceu por aqui, também agradecer a audiência do Jackton Kelly e da Cida Silva. Fique ligado agora na programação da RCTV. Amanhã estou de volta às 9 da noite aqui com 27 Segundos. Do seu jeito, para você, RCTV.